E aí pessoal, beleza? Passando para fazer um vídeo aqui nessa semana absurdamente turbulenta do Corinthians. É um vídeo que já vai servir de pré-jogo para o jogo contra o Flamengo, um clássico nacional. Enfim, vamos aí as nossas impressões desse... Eu falei essa semana, mas na verdade esse mês do Corinthians tem sido desastroso. Antes de mais nada, já queria pedir desculpa, porque eu não, como pode ver, eu não estou em casa. Hoje vai ser um pouco mais improvisado, o vídeo está com o cenário um pouco improvisado, a iluminação não está muito boa e provavelmente vai vazar muito som aqui, já peço desculpa, vai vazar o som de fora, não tem esse controle. Estou gravando esse vídeo em Guarulhos, então aqui é a rota de avião. Provavelmente de tempo em tempo vocês vão ouvir um avião passando aqui, mas eu espero que isso não atrapalhe a mensagem que eu quero passar aqui, né? Melhor isso do que não gravar o vídeo, porque a fase é ruim, mas a gente tenta não se omitir. Vamos lá. Corinthians perdeu pro CSA, nada mais do que a gente já esperava. Se você acompanha o canal, você sabe que eu não tinha perspectiva nenhuma para esse jogo do Corinthians, como já não tenho em nenhum jogo desse último mês. O Corinthians não demonstra nenhuma força, nem um movimento no sentido de que vá conseguir radicalizar e conseguir bons resultados. Bom futebol, nulo, nada, com certeza não vai ter. Bons resultados, a gente ainda tinha esperança de, aos trancos e barrancos, a gente conseguir. Contra o CSA, isso não aconteceu. O Corinthians mais uma vez fez uma partida bizonha, nulo no ataque, falhando muito atrás, tomando gol do Apodi, meu Deus do céu. Aquele jogo mais do mesmo, o Corinthians completamente sem vontade, sem ânimo, enfim, tudo aquilo que eu já venho falando no canal. A torcida já está completamente contaminada com esse sentimento também, de que já era o ano acabou, não tem mais o que fazer, não vale a pena correr. E o que era de se esperar? No final do jogo, a gente acabou tomando um gol, o Corinthians perdeu. O Corinthians perdendo, vem aquela pressão imensa para se demitir o Carille, para o Carille sair, porque é assim que a gente trabalha no futebol brasileiro, né? A gente tem o torcedor histérico que, com maus resultados, ele já quer logo que troque o técnico para aparecer algum milagreiro, porque o Corinthians tem apenas 9 jogos até terminar o campeonato. Vai aparecer algum milagreiro que vai fazer esse time jogar bola nesses últimos 9 jogos. Troca de treinador, às vezes dá certo, às vezes não. É um tiro no escuro. Quando você tem que fazer assim de uma forma apressada, você não tem tempo de pensar quem você vai trazer. Você ferra com todo o planejamento do time, seja para esse ano ou para o ano que vem. Então assim, eu sempre sou a favor de continuidade no trabalho. Eu acho que o torcedor brasileiro tem que deixar de ser crianção, de achar que meu time não pode perder, tem que mandar embora. Times perdem, acontecem, o ano foi mal planejado, foi mal feito por uma série de fatores. O Carille tem culpa? O Carille tem culpa, como a diretoria tem culpa, como esses jogadores que estão aí, eles têm culpa também. Agora, se você simplesmente joga tudo isso fora, contrata qualquer um para tentar arrancar alguns resultados para a gente ir para a Libertadores, como eu disse, você ferra o planejamento do ano que vem. E aí a gente está suscetível a mais um ano ficar nesse desempenho ruim do time no geral no ano. Se o Corinthians começou mais ou menos o ano, termina de uma forma ruim. Ainda tem 9 jogos. Ele, se conseguisse uma vaga na Libertadores, poderia dizer que o ano foi de regular a bom. Como esse desempenho, se ele continuar daqui para o final, o Corinthians já está chegando no cravar que o ano do Corinthians foi completamente ruim. Como eu disse, eu sempre sou a favor do Carille ficar, já falei isso aqui no canal. Eu acho que tem que ficar até o final do ano, eu acho que tem que ficar para 2020 sim. A gente tem que de novo dar um ano inteiro para ele trabalhar esse time. Esse ano a gente já deu, 2017 ele foi muito bem, 2018 ele começou, depois saiu, então ele não teve um ano, 2018 ele foi ruim. A gente precisa dar um terceiro ano, é a prova dos 3, a nega, né? Um ano bom, um ano ruim, vamos ao terceiro ano, porque ele já mostrou que é competente. O Carille de 2017, o Carille do Paulista de 2018, e em momentos de 2019 ele mostrou competência sim. E a gente vai atrás de quem? Esses nomes mais do mesmo? Acho muito, muito ruim. Um estrangeiro, porque é isso, a categoria estrangeiro agora é a moda, vamos atrás de qualquer um, desde que seja de fora do Brasil, porque daí ele vai resolver o time? Não sei. Eu acho que tem que ter continuidade de trabalho e o melhor, planejamento, tanto da diretoria quanto da comissão técnica, incluindo o treinador,
e mais, claro, desempenho dos jogadores, vontade de vencer dos jogadores, e aí mais parte da diretoria, mas contratar os jogadores certos, que a gente vem errando muito. Tem que cobrar sim da diretoria. Como eu disse, a culpa é do Carille, a culpa é dos jogadores e a culpa é da diretoria que vem errando demais. A gente já passou um ano de 2018 com vários jogadores que simplesmente praticamente não vestiram a camisa do Corinthians. Vários jogadores que inclusive ainda têm contrato com o Corinthians, né? Se for puxar aí, o Corinthians está pagando o salário de um monte aí que está emprestado no Brasil inteiro, porque são contratações que não dão certo. Então a diretoria tem que abrir o olho e parar de fazer essas contratações que não dão certo. Esse ano, mais uma vez, tem uma leva de jogadores que provavelmente o ano que vem a gente vai sair emprestando para a torta e a direita. E isso é jogar dinheiro fora, isso é rasgar dinheiro. Não tem dinheiro para contratar? Ótimo, não precisa contratar o Ibrahimovic, não precisa contratar o Cavani, que estão falando agora que o Flamengo vai atrás. Não, mas faça as contratações pontuais, faça contratações mais certeiras. A comissão técnica e a diretoria está aí para isso. Tem um monte de cargo ali que a gente não sabe o que faz. Tá o Wilson, o Sheik, de ex-jogador lá, que fazem o quê? A comissão técnica, a diretoria, não tem um núcleo, não tem o Cifute, como é que é o nome? Agora eu não lembro. Mas tem a inteligência do Corinthians que garimpava os jogadores no interior. Cadê esse software do Corinthians? Tem que ir atrás, tem que ser mais certeiro. Você acha, assim, bons jogadores em clubes do interior, em clubes, principalmente no Campeonato Paulista, você consegue sim montar um bom time se você garimpar bem, como o Corinthians já fez isso. Tem que parar de ficar pegando o jogador do time do Rio. O Corinthians fica pegando o jogador de Vasco e Fluminense, porque Vasco e Fluminense estão devendo as calças. E aí o jogador sai de graça e o Corinthians fica pegando. Um ou outro ponto é importante. O Corinthians, quando trouxe o Henrique, o zagueiro, eu achei que valeu a pena, porque o Corinthians precisava de um zagueiro naquele momento. Agora começou, toda hora vem um jogador de lá, e aí tudo bem, vem quase de graça, às vezes é uma luva pequena, mas você tem que ficar pagando o salário, e aí fica com um contrato longo, o jogador não dá certo e fica nessa lenga-lenga de ficar emprestando jogadores à torta e à direita. Enfim, acho que resumidamente, a minha opinião aqui é que o Carille tem que ficar, eu espero que ele continue. Não sei se ele vai conseguir fazer um bom futebol nesse ano. Como já disse, eu estou desesperançoso. Se você vem acompanhando o canal, você sabe que eu não acredito que o Corinthians vai jogar bem ainda esse ano. Se a gente conseguir resultados, vai ser arrancando e geralmente não merecendo a vitória. O Carille deu uma entrevista, o sincericídio do Carille, né, como sempre, ele deu entrevista falando como o time parece que não é treinado, parece que é um bando de jogadores que se reúnem e entram em campo, que o que ele fala às vezes não está acontecendo. O Andrés tinha sido muito duro com os jogadores, eu acho que tem que ser sim, a gente cobra pouco dos jogadores. Essa base aí ganhou o Paulista e fez bons jogos no Campeonato Paulista. Essa mesma base. E agora desaprendeu a jogar futebol? Ninguém desaprendeu a jogar futebol. Tem um monte de nego ali que tá devendo sim, tem muita figurinha carimbada já, tem muito jogador jovem, promessa, que aí não sai, não acontece nada. Claro que quando a fase do time é ruim, todo time tende a jogar pior. Mas a gente precisa sim cobrar mais desses jogadores. O Carille, na entrevista, ele acaba dando uma derrapada que outra. Eu gostei do que o professor Celso Unzetti, na ESPN, ele falou. Alguma coisa como a frase que ele disse foi: quando você está muito tempo na savana, a sua chance de ser comido pelo leão aumenta. E é mais ou menos isso que aconteceu com o Carille. A entrevista é tão longa, ele tem que ficar tão falando, que uma hora ele acaba dando uma derrapada ou outra. Não tinha que ficar falando do Flamengo, que dá só combustível para os caras falar. Não tem que ficar falando muito de dinheiro, de multa. Era mais umas informações que você tinha que passar, falar que ia ficar e tal, e o que ia cobrar mais do time. Claro que a imprensa quer que ele fique lá 10 minutos falando, porque daí ele vai dando essas escorregadas e todo mundo tripudia em cima. Eu acho que essa entrevista não agrega em nada, só tem a perder o Carille, mas ele é obrigado a fazer, né? Não tem o que ele falasse lá que todo mundo fosse entender como, ah, não, realmente, olha, ele tem um problema aí, ó, não, o Corinthians está com esse problema. Não, ali é só entrevista para você dar pauta para programas esportivos ficarem pincelando as frases e ele falar, ah, não, mas aí o time não tem vontade. Ah, mas os comentaristas, mas se não tem vontade, é o técnico que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Se faltou jogador, foi ele que planejou. Então, assim, tudo que falar, ele vai ser rebatido por esses programas esportivos durante aí até o próximo jogo do Corinthians ou a próxima entrevista. Ou pincelar essas frases igual ele foi falar do Flamengo,
ele foi falar da multa e ficam espizinhando ali em cima. Como eu disse, ele só tem a perder. Ele tomou um rumo na carreira que ele vai lá e ele fala mesmo, abertamente. Eu gosto disso, dele chegar lá e falar, o time tá ruim, tá mal mesmo, não tô treinando, não tô conseguindo passar pros jogadores o que eu quero, porque pelo menos você diminui um pouco esse ímpeto da imprensa. Porque a imprensa quer que você chegue lá e fale, não, o time tá jogando bem, para eles ficarem mostrando números e falando como o time tá jogando mal. De qualquer forma, eu acho que é um acerto da diretoria aqui permanecer com o Carille, acho um acerto do Carille permanecer no Corinthians. O Corinthians pega agora o Flamengo neste domingo. O que vai acontecer? Provavelmente uma derrota do Corinthians. Como eu disse, se você é um corintiano sensato, você já imagina que isso possa acontecer. Eu já não espero mais nada desse time do Corinthians. Ele já teve várias e várias chances, já falei aqui no canal, de mostrar um futebol melhor, de ter mais vontade no jogo, e nada fez com que esse time se mexesse. Não foi clássico, não foi jogo na briga de posição por tabela, não foi jogo contra o time na zona de rebaixamento, nada, absolutamente nada motivou esse time. Que isso era uma força dos times do Carille. 2017, por exemplo, o Corinthians começa muito bem o primeiro turno, depois ele cai muito no segundo turno. E começa a perder, inclusive para times da zona de rebaixamento. No momento que precisava, na hora que o Palmeiras estava encostando, num clássico, o Corinthians jogou bem aquele clássico e ganhou. Isso já não acontece mais com esse time, o time desse ano. O Palmeiras acaba sofrendo um pouco demais com o Corinthians com isso, né? O Palmeiras geralmente vem muito bem e o Corinthians vem tropeçando, mas o jogo, o clássico, o Corinthians tinha uma vontade maior de conseguir algo melhor e conseguia. Esse time eu já não enxergo. Aí eu acho que a gente tem que torcer para não ser uma derrota histórica, uma goleada épica do Flamengo. Como torcedor, a gente vai torcer. Não acredito em bom futebol nada, zero. Eu acredito que o Corinthians tem que fazer o máximo para arrancar um empate e, se possível, um golzinho lá na frente. Porque naquelas contas que eu fiz no vídeo anterior, eu não contava com o jogo contra o Flamengo e contra o Palmeiras. Eu achava que o Corinthians não precisava vencer esses dois jogos para conseguir a vaga. Só que você perdeu para o CSA. Se você perdeu para o CSA, você precisa recuperar esses pontos em algum outro jogo. E em um desses dois. Não sei se vai acontecer. Estou completamente pessimista com esse time do Corinthians. O Carille fez um treino, eu estou gravando esse vídeo agora sábado de manhã, o Carille fez um treino na sexta, onde ele trocou algumas peças, o Carlos Augusto vai ter que jogar no lugar do Danilo Avelar, é um problema, porque ali vai ser a Avenida Carlos Augusto, é o caminho do ouro para o Flamengo. Ele aparentemente centralizou o Pedrinho, abriu o Matheus Vital numa ponta e abriu o Ramiro na outra. Que o Ramiro foi contratado para jogar nessa posição. Ao contrário do que o pessoal fica falando, que o Ramiro é volante, só jogou de volante do Corinthians. Não, ele já jogou ali. Como o Pedrinho já jogou centralizado. O senhor Pedrinho já jogou centralizado e jogou mal quando jogou centralizado. Ah, mas na seleção, tudo bem, ele tá jogando no Corinthians, não é na seleção. Mas centralizou ele. Eu acho que ele tem que mostrar mais futebol, seja centralizado ou aberto. Ele é o craque do time, sim. E o senhor Matheus Vital tem que parar de oscilar tanto. No ataque, ele treinou com o Gustavo, eu iria de Bozelli, o Bozelli volta de suspensão, o Wagner Love ainda está machucado. De qualquer forma, ele vai com algum centroavante lá. E ele vai insistir no Júnior Urso. Aí eu acho um erro crasso do Carille. Não tem muito o que fazer também, não tem como ele tirar um coelho da cartola. Ele tem que ir com essa base desse time que tem e confiar que esses últimos acontecimentos vão fazer com que o time tenha mais desempenho dentro de campo. Coisa que eu não acredito. Eu não iria de Júnior Urso. Eu iria, para resguardar o time, de Ralf e Gabriel. Ah, mas Aldo, 2 volantes de marcação? Sim, o Júnior Urso não ataca, ele é nulo no ataque. Se você vai ter um cara que é nulo no ataque, pelo menos que ele seja bom na marcação. Ralf e Gabriel, porque daí você libera os 4 jogadores de frente só para atacar. Aí eu acho que você podia formar uma linha de 3 com Janderson, Pedrinho e Matheus Vital, e na frente o Bozelli. Esses 3, indo mais para o ataque, municiariam mais, preocupados, aliás, só com o ataque, iam municiar mais o Bozelli, que uma hora poderia guardar um gol ali. Não sei o que vai acontecer, não sei como é que vai ser o treino de hoje. Hoje já teve mais protestos da torcida, é um momento completamente tenso para o Corinthians. Isso só piora, porque se o jogador já não tem confiança, quando ele está pressionado, ele tende a ficar pior. E como eu falei, a gente tem que torcer para não ser uma derrota histórica contra o Flamengo. Você é torcedor rival?
pegue sua pipoquinha, sente lá que eu acho que você vai se divertir muito vendo o jogo. Você é torcedor do Corinthians? Eu espero que você goste de um suspense, um terror, porque esse jogo vai ser mais um capítulo desse mês de Halloween do Corinthians aí, apesar da gente já ter entrado em novembro, eu acho que o mês assustador do Corinthians vai continuar. Não só um mês, vai continuar daqui até o final do ano. Me estendi demais nesse vídeo, mas espero que tenha ficado bacana, espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis passar. Mais uma vez peço desculpa pela improvisação, mas eu acho que o importante era a gente estar aqui falando. Mesmo na ruim, a gente está aqui falando, e daqui pro final do ano a gente vai estar aqui sim, sempre comentando, beleza? Depois do jogo eu apareço aí para falar minhas impressões. Espero que eu não esteja aqui, como eu disse, lamentando a derrota histórica do Corinthians. Quem sabe uma vitória épica, uma vitória horrorosa, mas épica, é o que a gente tem que torcer. Até mais.